Eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Notícia. Bora se atualizar e entender as notícias da semana passada para saber o que ficar de olho nessa semana. E vamos começar falando sobre a inflação. Saiu aqui no G1, inflação oficial fica em 1,16% em setembro e atinge os 10,25% nos últimos 12 meses. Então é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui, a gente sente isso no bolso principalmente, e tá tudo amarrado que nem a gente vem falado e vale a pena falar de novo. Falta de chuva e combustível caro acarreta esse efeito, né, cascata do preço caro, preço alto em tudo. Então, o combustível caro atrapalha a logística, porque o alimento que vem, né, de outras cidades e do transporte de forma geral joga o preço lá para cima. Falta de chuva, além de atrapalhar a safra dos alimentos finais, né, então o que a gente come de fato de verdura, legumes e tudo aí mais, também afeta as rações dos animais, então carne bovina, de porco, frango, etc e tal, tudo fica mais caro. E é o que a gente está sentindo. Inclusive, complementando essa notícia, no próprio G1 fala que cesta básica passa de R$ 600 em 8 capitais em setembro. Então, vem aumentando bastante o preço do alimento. Obviamente, a cesta básica também ia ficar caro, o que é um absurdo, né? Já que é o alimento ali essencial. Claro que cada cesta básica é um pouco diferente em cada capital, mas nós estamos falando de alimentos essenciais. Então, está muito caro. E continuando a parte até da inflação, a gente vê aqui no Valor Invest, Petrobras confirma reajuste de 7,2% para gasolina e gás de cozinha. Então, o gás de cozinha, o pessoal falou que ficou ali uns R$ 3 mais caro e a gasolina ficou 20 centavos mais caro por litro. E isso afeta principalmente o nosso bolso, né, ali na cozinha, na hora de fazer o alimento, ou às vezes muita gente que está trabalhando com transporte ou os deliveries, o preço do combustível, tudo fica caro. Então isso joga a inflação lá para cima, foi o que a gente viu, tá? Continuando a notícia, mas falando de um outro detalhe da inflação, aqui tem um ponto também do G1 falando o seguinte: com a inflação em alta, a poupança perde rentabilidade há 13 meses seguidos. Então, quando a gente fala de investimento, a gente tem sempre alguns benchmarks ou alguns índices referenciais para saber se o investimento é bom, e um deles é a inflação. Por quê? Se o seu dinheiro não está corrigindo nem a inflação, você está tendo perda, né, de poder de compra. O que isso quer dizer? Quando você tem R$ 100 e antes você comprava 1 quilo de, sei lá, X batata, a inflação subindo joga esse preço mais caro e você não corrige com o teu investimento, aquele teu R$ 100 não vai mais conseguir comprar aquele 1 quilo de batata nesse exemplo fictício, tá? Então por isso é importante que o investimento corrija pelo menos a inflação, porque quer dizer que está equilibrado. Acima disso, aí sim você está ganhando juros reais, tá? Então a inflação aqui mostrando, por isso que ela acaba sendo um investimento mais de entrada e não um investimento para você ganhar dinheiro de verdade. E de entrada no sentido para você criar o hábito, porque ela tem muitas vantagens de poupança programada, de facilidade de valor e tudo mais. Mas a partir daí existe CDB que rende melhor, o próprio Tesouro Selic que rende melhor, então tem muita opção melhor que além da poupança, tá? Então vale a pena ficar de olho aí. E aí, um ponto que a gente vê, né, desse efeito cascata, né, do aumento da inflação, do aumento da Selic, é aqui também no G1 falando que os saques da poupança superou os investimentos, né, os depósitos, em 7,7 bilhões em setembro, informa o Banco Central. Ou seja, as pessoas estão tirando dinheiro da poupança porque realmente não está valendo a pena, né, por tudo isso que eu acabei de falar. E aí um outro ponto curioso, na Infomani ela fala o seguinte, que fundo de renda fixa tem maior captação, então mais gente entrando em fundo de renda fixa no ano, desde 2006, e carteira de ações registra um resgate de 3 bilhões em setembro. Aí ali complementando também falando sobre os multimercados que também oscilam um pouquinho. Ou seja, com a bolsa em queda, as pessoas estão saindo desse investimento mais agressivo e também indo para investimento mais conservador, até porque também a Selic também aumentou, então acaba ficando um pouquinho atraente. Do meu ponto de vista, precisa entender qual é a estratégia, porque só sair de um investimento que está ruim momentaneamente pode só fazer você perder dinheiro de fato, porque a curva, né, aquela oscilação doida mais crescente, se você vê a bolsa, o comportamento da bolsa desde 67, 2002, ela vem crescendo bastante, né, por mais que tenha os picos de queda,
E o renda fixa é aquele linear. Então, se você troca um que pode te jogar para cima de uma forma aguda por um que vai te jogar para cima devagarzinho, você não vai recuperar tão rápido quanto você perdeu. Então precisa avaliar muito bem se a sua estratégia faz sentido você sair da renda variável, por mais que a rentabilidade esteja negativa, para trocar para um investimento de renda fixa. Por mais que você possa fazer essa distribuição com aporte novo. Então, por exemplo, imagina que você tenha 50% do seu investimento em renda variável e 50% em renda fixa. Em vez de você sacar da renda variável, no teu novo aporte, então no mês a mês, você está organizando ali, colocando dinheiro, em vez de você aumentar a renda variável, foca só na renda fixa, porque aí as proporções começam a ficar diferentes, a proporção em renda fixa aumenta comparado com o de renda variável, e assim você consegue proteger um pouco dessas oscilações. Mas sacar de fato, à primeira vista, não parece ser uma boa opção. Precisa avaliar a tua estratégia. Aqui eu estou lendo só a notícia, então a galera está saindo por conta desse movimento da bolsa em queda e a Selic aumentando. Beleza? Então aqui abro um parênteses rapidinho. Se você quer avaliar a tua estratégia, conversa com um dos consultores, manda um WhatsApp, um direct no Insta da Du, que a gente conversa com vocês com o maior carinho. Tá bom? Seguindo as notícias então, Ibovespa sobe 2% na sexta-feira na sessão com IPCA e dados dos Estados Unidos e fecha a semana no 0 a 0. Dólar sobe 3,2% em 5 dias. Então o que aconteceu? A expectativa dos Estados Unidos era criar bastante emprego, eles criaram mais de 190 milhões, então isso viu que o mercado está melhorando e isso animou os investimentos, os investidores na verdade, então fez a bolsa subir também, além aqui de um cenário, obviamente, se ela cai muito, tem aquele retorno, né, natural da bolsa, então por isso que a gente viu ela subindo, tá? Dentro da bolsa aqui tem uma notícia também da Infomoney. O Banco Inter anuncia reorganização, listará ativos nos Estados Unidos e deixará de ter ações e units na B3, na Bolsa Brasileira. Papéis saltam 12% na bolsa. Então eles até falam que vão manter pelo menos na CVM aí por 12 meses, na notícia aqui complementando. Tem que ver como que vai funcionar essa saída, se vai sair em definitivo, não vai ter mais cotas. Acho estranho, vamos entender como que vai ser esse movimento. O Banco Inter nos últimos dias teve uma queda aguda, muito por conta lá dos seus balanços, dos seus números, então vale a pena ficar de olho para ver se desenrolar e ver o que vai acontecer. Se você tem ação do Banco Inter, vale a pena você estudar com bastante a fundo aí, aliás, para qualquer tipo de ativo que você tem, vale a pena fazer a lição de casa, tá? Continuando então, aqui notícias sobre o que rolou na segunda-feira, né? Deu aquele apagão geral no WhatsApp, no Facebook de forma geral, né? WhatsApp, Instagram e tudo mais. E aí tem uma notícia no Valor falando o seguinte: Procon SP notifica o Facebook por apagão no WhatsApp, prevê multas e diz que só terremoto isentaria por apagão. E essa multa é muito por conta dos pequenos empresários, né, dos empreendimentos que usam o WhatsApp e acabaram multando. É uma notícia muito estranha, né? Porque um órgão de São Paulo querendo multar, né? Sendo que tiveram várias panes ali. Então eu acho que não vai dar em nada. Mas fica aí esse prejuízo muito grande para muitas empresas de fato. Inclusive até para o Mark, se a gente for ver aqui o seu dinheiro, o dia em que Mark Zuckerberg perdeu 6 bilhões e caiu no ranking dos bilionários. Então o Face, né, teve as tuas ações em queda e ele consequentemente acabou caindo. Não quer dizer que ele perdeu dinheiro, né? Quer dizer que o valor da empresa dele e as pessoas amarram isso ao patrimônio dele, obviamente, desvalorizou e aí ele cai nessa avaliação do ranking aqui que eles fizeram. Tá? Então não é que ele perdeu de fato, não é que ele sacou menos ou tem menos dinheiro para sacar. Na verdade é uma estimativa do patrimônio dele. Tá? Para terminar, uma notícia positiva aí no seu dinheiro também. Tesouro Direto vai reduzir taxa de custódia a 0,2% ao ano a partir de 2022. Lembrando que essa taxa de custódia é cobrada só para pessoas que têm acima de R$10 mil no Tesouro. Mas é uma notícia super boa porque, né, tem menos custo aí pra gente que investe no Tesouro, certo? Essas foram as principais notícias da semana passada pra gente ficar de olho nessa semana aí, o desenrolar de todas elas. Beleza? E você, claro, eu vejo na semana que vem. Tchau!